Podemos prosseguir? Então, ok. Primeiro, com graças a Deus por os irmãos estarem aqui, porque também eu estou aqui e porque nós podemos contemplar a palavra do Senhor. Deus nos abençoe, abençoe nossas famílias, abençoe nossas igrejas e nos dê a alegria da sua presença. O Salmo 91 é um salmo que já foi estudado aqui porque durante algum tempo nós estudamos todos os salmos, desde o Salmo 1 até o Salmo 150. E de vez em quando eu tenho vontade de relembrar. Então esse é um estudo de relembrar estudo que nós já fizemos. Salmo 91 tem o título de Canção para Tempos de Perigo. Canção para Tempos de Perigo. E o estudo é dividido em algumas partes e nós vamos analisar uma por uma. Canção para Tempos de Perigo. É um salmo muito importante porque vivemos tempos difíceis, tempos de muitos perigos para as pessoas em muitos lugares do mundo. A primeira lição é que esse salmo mostra várias maneiras de experimentar o cuidado de Deus. É um salmo que fala de Deus cuidando, o Senhor cuidando das pessoas. E o salmo mostra, no versículo 1 e 2, várias maneiras: esconderijo, sombra, refúgio, fortaleza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, para o salmista, o cuidado de Deus vinha em forma poética, ele descreve de forma poética, como esconderijo, sombra, refúgio e fortaleza. Muitas vidas são salvas porque uma pessoa que está sendo perseguida encontra um esconderijo. Ou um peregrino no deserto encontra uma sombra. Ou uma pessoa perseguida por uma fera encontra um refúgio. Ou um soldado encontra uma fortaleza e ali se abriga. Então, o salmista apresenta várias maneiras pelas quais Deus nos protege. O segundo tópico, a segunda discussão, do versículo 1 e 2. Ainda 1 e 2. Aí encontramos várias maneiras de compreender a realidade divina. Nesses versículos, o protetor, o Senhor, é chamado de vários nomes diferentes. Ele é chamado de Altíssimo, Elion. O Deus que anula as ameaças. O salmista considera Deus como aquele que anula as ameaças. Onipotente, El Shaddai, o Deus dos patriarcas, peregrinos sem moradia. Durante o tempo dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, o povo não tinha casa, não tinha moradia, eles viviam peregrinando pelos desertos. E o Deus dos peregrinos é El Shaddai. El Shaddai é o Deus de quem não tem casa, o Deus dos sem-teto. Porque Abraão era um sem-teto, Isaque era um sem-teto e Jacó era um sem-teto. E eles chamavam Deus, o seu Deus, de El Shaddai, o Deus dos patriarcas, o Deus dos sem-teto. Os patriarcas eram sem-tetos, eles não tinham casa. A carta aos Hebreus fala que eles andaram peregrinando, sem casa, sem ter onde ficar. Então, os sem-tetos têm um cuidado especial de Deus. Deus sabe que ele não tem casa para morar, ele sabe.
Ele sabia que os patriarcas não tinham casa. E ele sabe, se alguém perdeu sua moradia, Deus sabe. E Deus é o Deus deles também. O Deus dos sem-teto. Então, várias maneiras. Né? O Senhor, Javé. Javé é um verbo. Javé. Significa eu sou. Eu estou com você. Então, para o salmista, Deus é aquele que está com a gente. Eu sou o que sou. E o Deus El Elohim, que é Deus meu. Deus da força, Deus da autoridade, Deus de poder. A palavra El é singular, Deus. E a palavra Elohim é plural, deuses. Então, existe uma maneira que nós falamos de uma pessoa no plural. Né? Antigamente era muito comum os pregadores falarem nós. Nós estamos felizes por estar aqui, mas era referindo a eles mesmos. Falava nossas esposas, referindo a nossa esposa, referindo à esposa dele. Muitos pregadores falavam isso, chamavam o plural de excelência. Usavam o plural falando do singular. E Elohim fala de plural falando de um Deus. Por isso diz assim, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Esse façamos é plural, mas Deus é um só. O Deus que faz, que diz façamos, é um só. Muita gente acha que ali se referia ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque na época de fazer o homem, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, muita gente pensa que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a linguagem naquela época era comum falar nós, referindo a uma pessoa só. Então, Elohim é Deus no plural, mas é singular. El ou Elohim. Tá bom? Se alguém quiser interromper, fica à vontade. Tá? Esse estudo ele será feito de certa forma rápido, mas eu queria até sugerir que depois os irmãos dessem uma revisada em casa, certo? Leissem os versículos e fixassem um pouco mais. Então, para o salmista, Deus é o Altíssimo, o Deus que anula as ameaças. O Deus onipotente, que é El Shaddai, o Deus dos patriarcas, o Deus dos peregrinos. O Senhor, Yahvé, e que esse também é o título de Jesus. Jesus é chamado de o Senhor, que é eu sou ou eu estou com você. E o Deus El Elohim, Deus meu, Deus da força, Deus da autoridade, Deus de poder. Oséias, no seu livro profético, capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós conhecemos pouco, né? Conhecemos pouco da família, conhecemos pouco de um amigo, conhecemos pouco da esposa, conhecemos pouco dos filhos e conhecemos pouco de Deus. E o profeta Oséias diz: vamos continuar conhecendo, vamos buscar conhecer mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, esta parte deu algumas instruções sobre a natureza de Deus. No item 3, se fala que Deus... Antes de entrar no 3, muitas pessoas decoram, inclusive eu, tá? Espera aí. Muitos irmãos decoram esse salmo do princípio ao fim, inclusive eu, pelo menos o primeiro verso. Assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A ênfase não está no Altíssimo quando a gente decora, a gente está no esconderijo. Por quê? Assim como a sombra do Todo-Poderoso de Deus, ele é meu refúgio. A ênfase quando a gente decora, a ênfase que a gente dá para a gente, a interpretação pessoal é essa: esconderijo, refúgio e confio em Deus. Mas a ênfase está nos lugares, né, que ele está. Tem lógica? Não tem.
Eu queria entender melhor. Você fez uma pergunta? Eu fiz, por que a gente não valoriza o Altíssimo? Porque o pastor está mencionando o Deus Altíssimo. A ênfase principal, o pastor define Altíssimo, Onipotente, Senhor e Elohim. Deus Elohim. E a gente, quando decora, não dá ênfase nessas qualidades de Deus, não dá ênfase No cuidado. no cuidado dele. Eu acho que posso. Claro, por favor. Eu acho que esse salmo, o pastor colocou como uma canção, mas ela também é como se fosse uma oração, né, a Deus. Né? A gente pede tanto a Deus, e a gente tem Ele como o Onipotente que cuida da gente. Então, a gente busca um refúgio, né? A sombra eu acho que é embaixo de suas asas, embaixo do seu cuidado. Então, eu acho que o que a irmã falou é verdade. A gente grava essas palavras pela nossa necessidade, pelo cuidado que a gente está buscando com Ele. Eu entendo que é isso. Não sei se é. Então, mas a gente. Ele é o nosso refúgio, né? Ele é o nosso refúgio. Guarda isso. Né? Mas a gente não guarda que Ele é o Altíssimo, que está acima de tudo. Né? Porque a gente tem como uma oração. Eu acho que a gente lê esse salmo como uma oração. E entra no nosso coração, né? Como a gente fazendo um pedido de refúgio para Ele e a gente acaba guardando isso. Acho que o salmo eu entendi. Os salmos, eles eram canções. Aqui é uma oração que os sacerdotes e os levitas cantavam. Como nós cantamos, Pai nosso que está no céu. Então, a oração que era para o coro, era para o coro cantar. Mas o que é interessante nesse salmo aqui, que é bonito, foi bom fazer essa pergunta, porque veja só, o crente que se sente ameaçado, aquele que está ameaçado, ele ora ao Altíssimo, que é o Deus dos ameaçados. Tá? Quando ele se sente sem moradia, perdido, ele ora ao Deus El Shaddai, que é o Deus das moradas. Né? É a mesma coisa, se você está com dor de dente, vai no dentista. Está com dor no joelho, vai no ortopedista. Quer dizer, o Deus é o ortopedista, é o cardiologista, é o ele é tudo, certo? Então, aqui, aquele que está ameaçado, ele se dirige ao Senhor, a Deus como o Altíssimo, certo? Aquele que está peregrinando, que não tem onde morar, ora a El Shaddai, que é o Deus dos que não tem morada, certo? E aquele que se sente sozinho, se sente solitário, ora a Javé, o Senhor, que é a palavra Senhor. Javé é traduzido como Senhor, você olha ao Senhor, certo? E quando se sentir fraco, desanimado, ora Elohim. Então, esse é assim que os judeus faziam. A oração, ele se dirigia a Deus de acordo com a sua situação. Era muito rica a experiência deles. Pastor, mas nós, assim, inclusive a gente usa mais o Senhor que Deus, né? Quando vai orar. Então, o que é interessante no Salmo é como eles experimentavam. A fé dos antigos era vivida de uma forma um pouco diferente da nossa. A nossa fé é uma fé assim, com poucos detalhes, fraca, meio fraca. Nós falamos Deus, 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 pronto. O salmista não, se ele estava perdido, era o Elohim. Se ele estava sem lugar para dormir, por exemplo, falar, o Altíssimo é o meu refúgio, socorro bem presente na angústia. Então ele é o Altíssimo e ele é o El Shaddai. Quer dizer, as nossas necessidades são múltiplas. E Deus age de múltiplas maneiras para atender às nossas necessidades. Como? Como se dirigiam a Deus de forma objetiva. Isso. Tá? Naquela passagem que Deus manda Moisés
sou. Eu sou. Fala para Faraó que é eu sou, eu sou. Eu sou. Então, eu sou é o Senhor e que veio ficar com o seu povo. É o Deus da companhia, o Deus companheiro. Certo? O povo de Israel não está mais sem ninguém. Eles têm um Deus com eles. E quando ele fala para Faraó que vocês não estão mais sozinhos. Vocês não são um povo perdido. Vocês têm o eu sou com vocês. Vocês não são perdidos Vocês têm um Deus com vocês. O Deus está com o seu povo. Deus está com a gente. Então, o Deus que está com a gente é Yahvé, é a companhia, é o companheiro. O Deus companheiro. Nas dificuldades, nas internações do hospital, nas dores, perdido nas estradas. É o companheiro. Então Deus falou para Faraó, Deus falou para Moisés, fala para Faraó que vocês têm companheiro agora. Estão com vocês, que Deus está com vocês. E esse companheiro veio buscar vocês e tirar vocês do Egito. E depois Deus faz aqueles milagres, os 10 milagres, quando a água começa a se tornar em sangue, aquelas pragas do cafiroto, né? Aí o Faraó fala assim, vai lá, fala para esse teu Deus, vai embora, tira esse povo daí. Fala para o teu Deus e tira o povo. O cara não estava aguentando as pragas, né? Deus estava mandando em cima dele. E Faraó. Não, chega o ponto que o Faraó falou, não tem jeito, vão vocês com seu companheiro, vão embora. Eu sou. Vai com Deus. Vai com Deus. Tá bom? Agora o item 3. Deus, teu refúgio. Aqui o salmista, veja só, ele muda o pronome. Ele está falando na primeira pessoa. Agora ele muda para a segunda pessoa. O meu Deus cuida de mim, mas o meu Deus é também o teu Deus, cuida de você. Então aqui muda o versículo 3 a 6. Vamos ver como é que está. Porque ele te livra. Ele te livra. Mudou o pronome. Irmãos, é muito interessante porque às vezes a nossa tendência é pensar num Deus isolado, um Deus só nosso. Um Deus é o Deus da igreja tal, o Deus que você encontra na igreja tal, o Deus que você encontra na montanha, o Deus que você encontra na igreja tal. Aqui não. O Deus que é o meu refúgio, aquele que direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. E meu Deus em quem confio, porque Ele te livra. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele te livra. Certo? Esse é um salmo que mostra que o isolacionismo, o egoísmo, não tem lugar. O salmista, ele não ora, Deus é meu refúgio e o teu refúgio. Ele é o meu Deus e o teu Deus. Então o salmista muda. Ele muda. Ele fala, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livrará. Aí fala, Deus me livra de alguns problemas, e esse Deus que me livra de tais problemas, por exemplo, o Deus que me livra da fome, livra você da doença ao medo. Aumenta a nossa confiança ao orarmos por alguém. Isso. Quer dizer, Deus não é um ser isolado, né? Ele é um ser global. Então não faz sentido nós acharmos que um grupo em determinado lugar é um grupo valorizado por deuses e o resto que se dane. Não é assim. Então, o salmista ora para ele, falando dele, e agora focaliza o outro. Ele te livrará. Ele é o meu refúgio, ele te livrará. Aí fala do que ele livrará, né?
há várias situações das quais ele nos livra, né? Ele livra. Essas expressões são todas expressões que expressam perigo. O laço do passarinheiro é uma figura de linguagem, porque os passarinhos, coitadinhos, caíam no laço e iam para a panela, né? Então, o Senhor te livra do laço do passarinheiro. Te livra da peste mortal. Às vezes, doenças vinham e acabavam com toda uma nação, toda uma população. Aí o salmista diz, ele te livra. Quer dizer, ele não é que ele me livra do laço do passarinheiro, ele te livra do laço do passarinheiro. Ele te livra da peste. Ele te protege com as suas asas. Ele te protege com o escudo. Ele protege com broquel. Broquel é um tipo de escudo. Escudo grande e um pequeno. Ele te protege dos terrores noturnos. Ele te protege da peste na escuridão. Eles acreditavam, os antigos acreditavam, que a noite trazia susto, né? E as pessoas ficavam assustadas, que à noite, no escuro, a gente não sabe o que está por perto. Quando eu estudava, eu era adolescente, que eu ia para a escola, às vezes eu andava sozinho na escuridão e não via nada ao meu redor. Eu falei, se vier alguma coisa, me pega, porque eu não tenho nada. Eu não vejo a 5 metros. Se tiver um boi a 10 metros e ele vier de mim, ele me mata. Aqui é os terrores noturnos. Então, assim, o Senhor é o meu refúgio, certo? O Senhor é o meu refúgio. Agora, Ele me livrará, Ele te livrará. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste mortal, da proteção. Ele dá proteção com as asas, como a galinha, né, que protege os filhotes. Para mim foi muito bom crescer na roça, porque eu via isso. A galinha estava com seus pintinhos, os pintinhos estavam por lá, comendo, aí passava o gavião, a galinha percebia, os pintinhos todos corriam, ficavam debaixo da asa. Eu gostava de ver isso. Quando a galinha percebia que vinha qualquer ave, podia ser um gavião ou um pombo, qualquer ave, que desse a ideia de um perigo, naquele momento todos os pintinhos ficavam debaixo da asa. O gavião nunca era mais forte do que a galinha. Nunca. Eu nunca vi chegar um gavião e pegar a galinha, matar e pegar os pintinhos. Ele te livrará com as suas asas. Não há nada, não há nenhum gavião, nenhum bicho que pode tirar você daí. Você está protegido. Então, proteção com as asas. Jesus chorou, quando ele chorou por Jerusalém, ele chorou e falou, se vocês entendessem a minha mensagem, eu quis proteger vocês como a galinha protege os pintinhos, vocês não quiseram, agora vocês serão destruídos. Isso é uma coisa maravilhosa. Prosseguindo. No verso 7 e 8 há um contraste entre a proteção ao fiel e o castigo ao infiel. Irmãos, no mundo inteiro, o mundo inteiro é turbulento, cheio de problemas, certo? Eu nunca achei que nosso país ficaria assim tão turbulento, com tanta dificuldade. No meio de tudo isso existem as pessoas boas, que são pessoas bondosas, e existem os perversos, os maus, que praticam a maldade. O salmista diz assim, alguns serão protegidos, outros serão castigados. Então, Deus protegerá o seu povo, mas alguns deverão pagar. É o que o salmista fala aqui no versículo 7 e 8. Pois somos consumidos pela tua... Desculpa, estou lendo outro salmo. 7 e 8. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O salmista continua orando por você. Tu. Usa a palavra tu. Ele inverteu. Começou orando por ele, agora ele ora pelo outro. E ele diz assim,
1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então há uma recompensa para o justo, que é a proteção, e o castigo do ímpio, que é a punição. Então o povo de Deus tem que ficar tranquilo. Aquele que pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Pastor, Pois é. esse versículo, ele está afetado aqui, sabe? Porque na Ebenezer morreu uma missionária, as inquilinas mataram ela, né? E aí o pessoal falava... Mas ela estava aqui ou estava no campo? Campo missionário. Ela já era de idade. Ah, era aposentada, Era missionária aposentada. E as inquilinas moravam atrás e ela na frente. E as inquilinas foram e mataram achando que ela tinha dinheiro e não tinha. Bandido, né? E aí o pessoal questionou muito esse versículo aí. 1000 cairão do lado, 2.000 do outro, e tu não serás atingido. Então, como ela é uma pessoa maravilhosa, crente em Jesus, o pessoal questionou muito esse versículo. E aí eu fico assim pensando, se esse versículo é para nós hoje ou é para gente. Esse versículo é para nós, só tem que ter entendido. O professor Reinaldo Purim deu para nós um curso de lógica. No nosso seminário, ele dá um curso de lógica. E uma das coisas que ele ensinou para a gente da lógica é sobre a extensão do sujeito e a extensão do predicado. Vamos imaginar o seguinte, Jesus falou assim, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É verdade, é. Mas a lógica diz que quando eu falo bem-aventurados que choram, eu não estou dizendo que todos que choram serão bem-aventurados. Pode haver exceção. Alguém pode chorar e não ser bem-aventurado. Então, Deus, como eu já tenho ensinado para os irmãos, Deus criou o mundo com circunstâncias que podem ser danosas para nós. Agora, no conjunto, no total, o cuidado de Deus prevalece. Essa irmã, possivelmente, ela era uma missionária aposentada e ela serviu onde? Então é assim, quando uma pessoa... Veja só, quando uma pessoa morre numa situação dessa, vamos supor um crente assaltado que nós conhecemos. Quando eu estava no seminário, houve uma discussão muito grande, porque um pastor que tinha se formado lá, ele foi ser pastor em Santa Catarina. E ele sumiu. Saindo de casa para algum lugar, ele sumiu. Passados vários dias, acharam o corpo dele dentro de um rio, dentro de um saco. E aquilo criou muita discussão. Porque nós queremos que não aconteça isso. Mas não é isso que Deus está dizendo. Por exemplo, essa missionária, quantas e quantas vezes ela foi liberta? Por exemplo, se eu estiver doente e os irmãos orarem por mim e Deus não me curar, ótimo, porque Ele me já curou milhares de vezes. Então Deus é fiel. Ah, mas a missionária, uma santa de Deus, isso não afeta a fidelidade de Deus. Agora eu estou tendo problema da vista, né? Umas dificuldades, glaucoma e tudo mais, e eu percebo essa dificuldade, os irmãos devem perceber, que às vezes eu me perco aqui. Mas eu tenho 83 anos. Deus me deu vista por 83 anos e eu enxerguei tudo que precisou enxergar. Eu não posso agora ficar reclamando, como eu vi certa vez um pastor reclamando. Eu deixei tudo para servir a Deus, eu era adolescente, deixei todos os pecados, agora Deus tem que me curar. Não é assim, né? Não é. Teve um irmão que eu conheci, que ele ficou com câncer no cérebro. Mas ele deu um testemunho assim que ficou muito marcante. Ele falou assim, até agora eu vivi 60 anos. E por que eu vou reclamar? Eu já vivi tão bem até agora, glória a Deus, agora me deu isso, eu vou seguir em frente até quando Deus quiser.
Então, esse é o fato. Nós temos que compreender isso. Quer dizer, Deus continua sendo fiel e o salmista sabia disso. Né? Ele escreveu, ele sabia disso. O item 5, razão da proteção divina. Por que Deus nos protege? Qual é o propósito? Versículos 9 e 10. Diz assim: porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, interpretando esse versículo, a gente percebe que a proteção de Deus tem um propósito. É para que nós tenhamos a companhia dele. Então, aqui fala da proteção de Deus, fala da proteção, nenhuma praga chegará à tua tenda. Ele diz, porque você fez do Senhor o seu refúgio e fez do Altíssimo a sua habitação. Eu falei para os irmãos que o Altíssimo é o Deus daquele que não tem habitação. Então, aquele que não tem habitação, ora ao Deus Altíssimo. É o Deus do sem casa. E ele diz assim, você fez do Altíssimo a sua habitação. Fazer do Altíssimo a habitação é ser fiel à casa do Senhor, é ser um cristão leal, é ser uma pessoa que se dedica a Deus, que respeita a Deus, que teme a Deus. Esse faz do Senhor a sua habitação. Esse que faz do Senhor a sua habitação, Deus tem motivo para protegê-lo. Minha tradução diz assim, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, está falando, se você A sua versão, leia por favor. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal pode fugirá. Isso. Graça alguma chegará à sua tenda. Há condições, né? Eu acho que o problema, Paulo interpreta isso muito bem. Ele diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, eu acho que essa interpretação de Paulo, talvez ele queira dizer isso, que a coisa não é imediata. Você tem que esperar o tempo de Deus. Deus tem tempo. Você vai ser recompensado, mas Deus tem um tempo dele. O problema nosso com Deus é que a gente quer a recompensa. Então, o que a irmã falou da missionária, né? A missionária da salva muitas vezes e, com certeza, aquele período que ela passou, avaliando no futuro, pode ter sido uma grande bênção para ela confirmar a fé que ela sempre teve no teste. Né? Então, eu acho que o nosso problema está em relação ao tempo de Deus, porque a versão da irmã é completamente diferente da tradicional, né? Para mim, está certo, é que eu sei. Bom, então... Entendeu o que eu falei? Porque aquela versão dela não dá para aceitar de forma definitiva essa outra versão. Então, mas a versão dela está boa, quer dizer, a proteção de Deus ela não é por acaso. Você faz do Altíssimo a sua habitação, ele guarda você. É a mesma coisa, o filho obediente, ele leva vantagem. Eu já falei várias vezes para os irmãos, não sei se os irmãos entendem, quando eu falo que eu tive um pai melhor do que meus irmãos. Por quê? Porque eu vivia de tal maneira que facilitava ele me favorecer. Entendeu? De acordo com a nossa relação com Deus, favorece que Deus nos favoreça. É que diz assim, você não fez de Deus a sua habitação, então Ele vai te proteger. É o que está escrito, né? Está lá. Bom, vamos prosseguir só para chegar ao final. O item 6, recursos dispensados por Deus. Os versículos de 11 a 13 é um texto que fala da proteção de Deus ao povo no deserto. E é uma lembrança da proteção no deserto. Então, os versículos 11 a 13, diz assim:
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Então, esses são os perigos que o povo enfrentou no deserto, e o salmista está lembrando que eles foram livres desses perigos. Tá bom? Finalmente, o compromisso de Deus para com os seus servos. Versículos 14 a 16. Versos... tá bom. Aqui está Deuteronômio, não precisa ler não, pode deixar. Primeiro, Deus nos abençoa. Vou ler o texto, né? Que é os versículos... Pisarás, tá bom. Verso 14. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele, agora voltou para ele, né? Ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o honrarei. Aqui o salmista coloca coisas que ele não pediu e que Deus dá. Olha bem, primeiro Deus nos abençoa e depois exige a nossa fé. Quer dizer, quando Deus exige a nossa fé, Ele exige com base em tudo que Ele já fez por nós. Desde que a gente foi concebido. Quando um feto é concebido, um embrião é concebido, ele está sujeito a muitas doenças, defeitos, falhas, cegueira, várias doenças raras. E o Senhor já me poupou de qualquer problema dessa natureza. Então, antes de Deus exigir que eu creia nele, Ele já me abençoou. Então, Ele tem razão para isso. Agora, aquela pessoa que não percebe quanto é abençoada, ela não acha que... Por exemplo, o ateu que acha que tudo é da inteligência dele. Ele não tem razão para crer, porque ele não reconhece que ele já foi abençoado antes dele receber o apelo para a criança. Agora, aqui tem uma outra discussão. Deus nos dá coisas que não pedimos e de que nem sabemos que precisamos. Se Deus fosse dar só o que eu peço, eu já teria morrido. Porque eu preciso de muita coisa para viver que eu nem sei, mas Deus sabe, e Ele me dá. Entende? Nós precisamos de tanta coisa que não sabemos. E o salmista diz que ele supre a gente de tudo. Todas as coisas. Então, muitas pessoas... a questão do pecado, por exemplo. Que nós temos que confessar os pecados. É verdade, temos que confessar os pecados. Mas não é por causa da confissão que a gente é perdoado. Sabe por quê? Porque a maior parte dos pecados da gente a gente nem sabe. Só Deus sabe. Eu não sei, não pedi perdão, mas Ele sabe e Ele é amoroso e me perdoou. Tenho certeza de que muitos pecados meus que eu não percebi, Deus, claro, sabe e perdoa. Então Deus nos dá coisas que nós nem sabíamos que precisávamos. É isso que o salmista diz. Então essa é a canção para tempos de perigo. Alguém tem mais uma palavrinha? Então, Deus abençoe os irmãos. Medite um pouco sobre este salmo. Leia o salmo, leia o resumo da lição. Se possível, partilhe com alguém. Né? Partilhe com alguém, partilhe pela rede. Né? Faz um resumo e passa para as outras pessoas. Façam isso. Façam um resumo e durante a semana, olha, o resumo foi esse. Ou alguma coisa que você achou mais importante. Eu acho muito isso, que Deus está dando coisa que a gente não sabe que precisa, Ele está dando, e a gente está desfrutando, e muitas vezes
não somos gratos. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela atenção.